Simon Bianchini tem uma notícia muito importante. Tem um jogador do Grêmio que pode dar muito dinheiro, não é, Simon? Isso, mas antes, uma outra informação, pode ser, Pedro? Thiago Volpi já está em Porto Alegre, passa por exames físicos e clínicos hoje e não dá para descartar que o anúncio ocorra nas próximas horas, com ele já treinando com o grupo a partir da reapresentação depois da vitória de ontem por 4-0 às 5h30 no CT Luiz Carvalho. O desembarque ocorreu na noite de ontem, sem grande alarde, até porque existe uma pressão, né? Muitos torcedores fizeram campanha, existiu até um movimento nas redes sociais para o Grêmio não fechar essa contratação. É um goleiro que o Grêmio vê virtudes, qualidades. O próprio Matheus Famer, novo preparador de goleiros, foi fundamental na escolha pelo Thiago Volpi, que forçou a sua saída por questões particulares para sair do Toluca, onde era capitão, onde também tinha algumas críticas, mas foi peça fundamental nos últimos anos, e ficou livre no mercado para assinar um contrato de 2 anos com o Grêmio. E isso deve ser confirmado nas próximas horas. Que fria se meteu o Volpi, hein? Por quê? Ele largou o time dele lá no México, onde era titular absoluto. Não, mas ele largou chega por uma desembarca questão... em Porto Alegre com toda essa perfumaria, que o Grando agora sabe jogar com os pés, que é um grande goleiro. Como e não precisa mais contratar, não precisa mais o Volpi. O Volpi chega aqui e reserva. Não, eu tô mentindo? Não. O Volpi chega aqui em Porto Alegre reserva do Grêmio. Não, sem dúvida, reserva. O Volpi embarcou na cidade do México, o titular. Tá jogando muito. Vou chegar lá, vou ser titular. Ele desceu no Salgado Filho e avisaram ele. O Grêmio tocou 4 no Caxias. O Grando pegou tudo. Tu vai ter que esperar. Eu falei, Pedro, rapidamente nisso. É impressionante o nível de dor de cotovelo que tu tem. Dor do cotovelo. Eu só tô falando, reproduzindo aquilo que eu tô ouvindo. Sério, eu ouvi vocês ontem 2h30 elogiando o Grando. Eu entrei no programa preocupado com a pressão, a lógica de pressão que o Grêmio poderia exercer, como faria, as preocupações táticas do Grêmio. Eu saio do programa preocupado contigo. CCD, eu vou mudar agora. Quando o Grando pegar a bola, o cara chutou, ele fez uma grande defesa, eu vou dizer, não foi uma grande defesa. Isso. Essa até o Maurício pegava. Ele falhou. Isso. Uma coisa assim, porque senão o Vaguinho fica bravo. Tu pode narrar uma grande defesa, só que tem que ter a grande defesa. Qual foi a grande defesa? Ontem não. Ontem teve intervenção. A grande defesa não teve. Pedro. Não, ontem teve intervenções e teve ele mostrando uma capacidade de jogar com os pés que a gente não conhecia. E depois ele disse ter treinado nesse meio tempo fora do Grêmio. Volpi, dá pra voltar, hein? Dá tempo de voltar, hein? O mais importante ontem, Diogo, foi a lição de vida que o Grando deu. De vida. O que aconteceu com o Grando, Ele achou uma lição de vida no jogo. Isso serve inclusive para nós. Isso serve inclusive para nós. Não serve para ti, para mim não. Não, para nós, serve para nós. Não sei o que é, mas o Grando sai de Porto Alegre com algumas críticas. Não, com muitas críticas. Tá? Dentre elas, a dificuldade de jogar com os pés. Certo? Quando vem, aí o Grando sai de Porto Alegre, vai lá por que ele vai pro Cruzeiro? Ele vai pro Cruzeiro porque ele não tem ambiente aqui. Não, vamos ser práticos, claro, não tem ambiente aqui. Claro. E aí se tentou lá que ele fosse, e aí se tentou lá o Rafael Cabral, que também não tinha ambiente lá, e no final da história o Rafael Cabral não jogou aqui e o Grando não jogou lá. Só que em algum momento, e eu não estou dizendo que foi o Quinteiros, porque não faz 15 dias isso, o Grando disse o seguinte: se eu quiser evoluir como goleiro, eu vou precisar trabalhar melhor com os pés. Mas o Grêmio entende que ele não está evoluindo, ainda não evoluiu o necessário, porque o Grêmio está contratando o Volpi, podem me dizer que não. O Grêmio está contratando o Volpi muito porque ele joga com os pés, ou pelo menos é a característica dele. Ele surgiu assim no São Paulo com o Diniz. Ele está vindo para cá, teve a questão, além da chance de jogar no Grêmio, teve uma questão dramática com a sogra dele que morreu, ele decidiu, quer dizer, segundo ele, a entrevista que ele deu, ele vem até com um salário menor, ele não vem por mais dinheiro. O custo do Volpi vai ser inferior ao do Marquezinho. Só que eu acho que ele não tem carteira. Não dá pra. Ele não tem bola pra ser titular, chegar e eu sou titular e pronto. É uma grande bobagem, sabe? Vocês já viram o Cristal de jogar com as mãos? Não. Não. Eu prefiro goleiro que defenda. Não joga, né? Pois é. Então, não, vai jogar com os pés, mas vem cá, mas então tu vai dividir toda a bola pra ele ter que jogar com os pés? Guerrinha, o Grêmio sai jogando obrigatoriamente com o goleiro.
O goleiro bem, na maneira como ele sai jogando, se não sabe jogar com os pés, não joga. Tu não vai entregar pra ele a bola dividida. A bola dividida tu vai sortear, tu vai atirar pra frente. Então não precisa aprender a jogar com os pés. Não precisa aprender a jogar com os pés. Precisa ter um pouquinho mais de habilidade no soltar a bola com os pés. Eu ontem entendi, Guerrinha. Eu entendi ontem por que o Grêmio não cogitou o Marcelo Groy. Ele tem contrato até o meio do ano. Não, mas ele obrigatoriamente precisa de um goleiro. Quando receba a bola, ele vai ser usado na saída de jogo, Pedro. Quando aperta lá, eles marcam os dois zagueiros, porque ele não tem saída de 3, saída de 2. Às vezes o volante dá 2 passos para trás, fica longe dos zagueiros e nunca em linha com os zagueiros. Os laterais nunca em linha com os zagueiros. Sim, os caras vão ter que dar a bola no goleiro. Aí quando dá, eles jogam no goleiro, e esse goleiro, ele não joga curto, não é aquele joguinho curto que a gente tá acostumado do Fernando Diniz. Para de enrolar. Quem é o teu goleiro titular do Grêmio? Hoje, Gabriel Grando, o Chapecó. Esse é o goleiro titular. Chapecó. Que eu acho que foi um erro de comunicação. Queria Chapecó é melhor. Ele conseguiu trocar o nome dele, tirar Chapecó do nome num jogo. Em Chapecó. E aí o Renato continuou chamando ele de Chapecó nas entrevistas, né? Sensacional. É que, assim, fora o Grando tá dando uma resposta inicial de boa qualidade, incluindo a tal defesa que ele fez contra o Brasil, que o juiz não deu o escanteio, que ele salvou ali o Grêmio. Não tá chegando o Neuer pro Grêmio pra imediatamente sair jogando. É isso, o ponto em paralelo ao Grando está mostrando evolução com os pés, firmeza nas intervenções, fez a defesa do jogo lá em Pelotas, é que o goleiro que chega tá muito longe de ser mau goleiro e tá muito longe de ser um goleiro afirmado. Então ele chega aqui e se o Grando estiver bem, como o Quinteiro já disse também na coletiva pós-jogo de ontem, ele vai reconhecer o mérito do campo. E no mérito do campo hoje, o Grando tiver melhor. O André Jardine, que tá no México há bastante tempo, faz uma ótima carreira no México, treinador do América do México, disse que ele está no melhor momento da carreira dele. O Thiago Volpe, titular, depois de muito tempo o Toluca investiu para tentar ganhar título mexicano, é a terceira força do México, né? Só atrás do América e do Chivas, Guadalajara. Mas, assim, no Brasil, ele nunca foi um goleiro que sequer a torcida do São Paulo disse, esse é meu goleiro. Ele alternava defesas incríveis com algumas falhas meio pitorescas, vamos deixar assim. Mas enfim, ele mudou desde que ele saiu do São Paulo, né? Agora, carteiraço pra chegar e eu sou titular absoluto, eu acho que ele não tem. Mas eu que dei a manchete, o Bianchini tá trazendo a informação de um jogador que o Grêmio pode vender, faturar, porque hoje a tesão aqui no Rio Grande do Sul não é ter um grande jogador, é vender pra pagar as contas. Até porque lá essa é a tesão dos clubes de Grêmio Nacional. Lá no Grêmio nós temos muitos grandes jogadores, inclusive teve um que a gente não citou ainda, que nós temos que citar. Que o Grêmio tem um jogador que pode ser um jogador totalmente fora da curva. Ô Pedro, desculpa. Um Monsalve. Pode ser, eu acho que ele já... Bom, enfim. Não, falta muito, ele tem 20 anos. Né? Mas ele joga demais. Eu posso te dizer uns que com 20 anos a gente já via que eram fora da curva. Monsalve joga demais. Eu já disse que foi a melhor contratação do Grêmio antes desse destaque, Pedro, uma outra para aproveitar o gancho de goleiros, porque tem uma situação nos bastidores que começa a levantar algumas outras questões. Tem uma divergência nas informações que a gente recebe do staff do Adriel. Eu pedi pro Simon dar notícia do jogador que Mas isso é pra segurar ainda mais a audiência. Isso é pra segurar a audiência. Ele tá enredando. Isso é com muito talento. Isso é com muito talento. Adriel e o Grêmio estão divergindo sobre os motivos da ausência do Adriel nos primeiros jogos da temporada. Só rolo com o Adriel, tio. Primeiro, o Adriel tem contrato com o Grêmio até o final de 2025. Voltou de um empréstimo de 1 ano e meio do Bahia, onde não teve tantos jogos assim como o Grêmio e o próprio Adriel imaginavam que teria. Bom, primeiro, na reapresentação, o Grêmio divulgou que houve uma sobrecarga na musculatura flexora de quadril da perna direita. E assim ele ficou de fora. E a previsão é de retorno de 1 ou 2 semanas no máximo. Não teve lesão. Eu consegui informações com pessoas que trabalham com o Adriel que ele teve uma contratura muscular, que ele já estava praticamente recuperado para os trabalhos no campo. E chegava até a informação que, vai treinar no próximo dia, amanhã, depois de amanhã. Isso nunca se confirma por parte do Grêmio. Não é a primeira vez que o Adriel tem dificuldades para jogar, não. Isso, ele tem esse problema e segundo agora a atualização do Grêmio, o Adriel ele está apenas correndo, não está entregue à preparação de goleiros. O contrato é curto, não há proposta neste momento e o Grêmio teve essa mudança repentina na hierarquia de goleiros, porque o planejamento do departamento de futebol era Marquezinho titular, Adriel e Grando disputando a posição
né, de reserva imediato e quem sabe com uma brecha até mesmo assumir essa condição. Só que o Marquezinho foi pro Boca, o Grêmio não queria se desfazer do seu goleiro titular, apesar de entrar algum recurso. O Marquezinho era o titular, o dono da posição. O Grando foi alçado, o Grêmio teve que buscar o Volpi e o Adriel não ficou no banco. Quem vem ficando no banco é o Thiago Beltrame, que já tem 22 anos e ano passado era o 5º goleiro. Então hoje é o reserva imediato e não tem experiência ainda no time principal. E o Adriel chama atenção essa questão, o que eu pude buscar também de relato. O Grêmio está focado em trazer reforços nesse momento. Qualquer negociação por renovação, por extensão, por aumento salarial, só vai ser debatida depois do encerramento da janela. O Grêmio realizar todo o seu ciclo de contratações, ou seja, lá pela metade pro final. Segundo o treinador, 3 ou 4, né? Isso, que são reposições. Aquilo que o Grêmio perdeu, as saídas do Soteldo, do Diego Costa, do Reinaldo, do Rodrigo Caio. São 4. Então, e dos próprios goleiros. Sim. Então, o Grêmio primeiro vai repor para depois trazer jogadores. É o discurso que o Gustavo Quinteiros tem dito isso nos bastidores. Chama atenção porque até agora o Adriel não treinou de forma efetiva com os demais companheiros de posição em 2025. Então, e agora tu vai dizer quem é que vai ser vendido? Não, vou ter que tomar um café, porque ainda tem mais. Cuejar está no beat. Óbvio. Importante, uma novidade. Bidou. Entrou 10h08 da manhã, ou seja, por muito pouco não entrou na sexta-feira tendo condição de jogar ontem contra o Caxias. Agora, muita gente deve estar se perguntando, estreia quarta-feira contra o Monsun? Não dá para confirmar ainda, pela condição do gramado. O próprio técnico Gustavo Quinteiros anunciou que tem alguns jogadores desgastados, o João Pedro, o Gemerson, tem a informação do Gemerson que sentiu uma fisgada, vai ser reavaliado hoje. Vila Sante, o Bright White, o Pavon, tem algum tipo de desgaste. Esses jogadores são os favoritos para ficarem de fora. O próprio Mike ontem chegou a sair mais cedo, então são possibilidades de alterações na equipe do Grêmio. Como é que o Quinteiros vai acomodar o Cuejar no time, César? Nessa máquina aí que encantou a todos. Vamos jogar com 12, que nem vocês fazem. Com 12? É. Só que o nosso joga com a mesma camisa, de vocês joga com a camisa diferente. Se der com 12, vai ter problema. Vai te irritar mais ainda. Os grandes jogadores hoje foi, sabe quem? O Mike. Foi. Jogou bem. O Mike teve o dele de confiança, fez bem passagem de linha com bola, fez tudo. Sabe por que ele foi bem? Sabe pra te irritar. Sabe por que ele foi bem? Por quê? Porque o aquecimento foi fantástico. O trabalho de aquecimento foi magnífico. Vaguinha, poucas vezes eu vi um homem tão invejoso que nem tu, Vaguinha. Mas a dor de cotovelo não é um negócio sério. Tem alguém. Deixa eu fazer uma confissão. Tem algum departamento aqui, né? Qual é o andar? Que tem, mas sei, uma enfermaria. Muito pelo contrário. Eu vou te levar. Eu adorei esse resultado e tô adorando esse enfeite, porque foi tu que deu a definição do Palácio dos Enfeites pro Inter, né? Isso. Mudou, né? Qual vai ser a definição que tu vai dar? Não, Palácio dos Enfeites continua lá. Perfumaria. É o departamento da perfumaria. É a perfumaria então, do Grêmio. Palácio dos Enfeites versus perfumaria. E agora falando bem sério, o Inter abriu 2025 com essa pressão e essa obrigação de ganhar o Campeonato Gaúcho. Eu acho que ainda tem, né, uma pressão muito grande, mas dá uma diminuída, né? Porque agora tem adversário. César, deixa eu fazer uma confissão que diz respeito a você. Boa. Ontem, quando você elogiou o aquecimento, na hora eu pensei, o Vaguinha vai vir. Brincadeira, o Vaguinha vai vir o elogio do aquecimento. Ao ponto de... Quando a gente te chamou no bate-bola, eu acho que tu não estava a postos ainda e tal, tinha que descer ali pra zona mista e tal. Eu mesmo, né, não resisti e disse, é que ele tá fazendo novo aquecimento, vai demorar mais. Só que ele entrar lá. Ontem elogiaram a marmita. Só que na verdade... A marmita, Maurício. Na verdade, vocês entenderam... É brincadeira. Vocês entenderam o aquecimento como um elogio. Mas não foi exatamente o que eu quis passar. Então eu me comuniquei mal. Isso explica. Porque o que eu quis dizer é que os repórteres naquele momento eles não têm acesso ao campo. E eu quis relatar que o aquecimento estava sendo diferente do aquecimento normal. E foi diferente. Quem tá ali, o Maurício está comigo sempre ali, foi diferente. Normalmente o aquecimento que eles faziam era uma espécie de treino físico com os titulares. E ontem eles separaram em dois, botaram camisas diferentes nos 10 jogadores, e separaram em 2 times e passaram todo o tempo fazendo simulações. E essa foi uma coisa que foi
pra mim, diferente. E eu confesso, pra mim não tem tanta... Do ponto de vista físico, não tem tanta coisa. Depois eles vão fazer aquele treino de conclusão a gol que eles fizeram ali, que o Renato também fazia. Tá, pela 20ª vez. Não respondeu uma pergunta. O Cuejar é titular do Grêmio hoje? O Cuejar vai ter que lutar com o Dodge a posição, né? Mas não, eu tô brincando. O Cuejar é titular absoluto do time, mas é preciso dizer, e aí entra na entrevista do treinador do Grêmio, que é uma entrevista com muito conteúdo de futebol. Quem gosta de futebol mesmo, é bom ouvir conteúdo de futebol, quando ele diz que é diferente a característica do Cuejar em relação aos volantes que ele tem. Quando ele diz ele é um jogador mais posicional. Isso pode mudar pro time do segundo tempo, tá? Pro time do segundo tempo. Tendo o Cuejar como foi o Vijaçante. Então eu acho que o Grêmio ainda é um time em construção. O Grêmio ainda é um time em construção. O Grêmio não tem o lado esquerdo ofensivo, chamado corredor esquerdo, que foi do Aravena 2 jogos, ele não tem dono. Ele está em plena disputa e lá pro Internacional vale a mesma coisa, só que acrescentando também a lateral direita. Tirando o zagueiro Vitão, que agora voltou porque o Vitor Gabriel respondeu à esquerda, o Inter não tem o lateral direito titular e não tem o corredor direito ofensivo titular. Pedro, se eu fizer uma pergunta aqui para as milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas que estão nos ouvindo, se eu perguntar por onde o time do Grêmio historicamente atacou nos últimos 10 anos, eles vão me dizer o quê? Ponto esquerdo. Ponto esquerdo. Tá? Ontem o Grêmio atacou mais pelo lado direito que pelo lado esquerdo. Foi a primeira vez que fez isso em muito tempo. Ele tá jogando com um ponteiro, ele quer jogar com um ponteiro na direita. Não, é verdade. Mas que historicamente o Grêmio jogava sempre com o extrema, que era a grande estrela da companhia, e tinha o dublê de Ramiro pela direita. Mas o Pavon, no Campeonato Gaúcho do ano passado, ele jogou pela direita. Salvo mudança. Lampejo de 2017. Exatamente. Então tu tem a partir de agora uma lógica do time diferente. O time mudou. Vai ganhar, não vai ganhar? O Vaguinha faz a brincadeira e eu tenho que cair na brincadeira. Vaguinha tá com dor de cotovelo. Não, mas eu tenho que cair na brincadeira. Eu brincando? Vaguinha, o Inter é um time que quando termina a temporada e começa, o time a ser batido dentro do Rio Grande do Sul. E todo mundo concorda. O Grêmio, e tu usasse esse termo, inclusive, numa discussão com o Munari aqui. Tu dissesse, quando o Munari diz que sem o Vitão, e tu diz o seguinte, o Grêmio não é um time pronto. O Inter é um time pronto, com algumas peças que precisam encaixar, mas o Grêmio não tem time ainda. O que eu digo pra vocês, com toda certeza, é que a partir do momento em que a gente começa a ver as peças se movimentarem, o Grêmio passa a ter um time também. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. O Grêmio passa a ter um time também. Vai deixar o Baguinha nervoso. Vai ganhar ou não, é uma outra coisa. Eu acho muito sério e eu acho o adversário muito fraco. Não, mas olha só, vamos pegar o recorte de Campeonato Gaúcho, tá, Vaguinha? Não vou pegar um outro recorte brasileiro. O Grêmio, no ano passado, Campeonato Gaúcho, estreou perdendo para o Caxias por 2-0. Tomou 2 gols logo no primeiro jogo. A gente fazia partidas do Grêmio em que o Grêmio ganhava e a gente dizia, olha, não tá jogando bem, não tá convencendo. O volante do time adversário sobra. O Grêmio tomou 2 gols do Santa Cruz. Isso era tão... E o Renato não estava conseguindo encontrar soluções, o Grêmio teve que contratar imediatamente. Tanto que o Pavon estreia contra o Santa Cruz antes de ser anunciado. De tanto que o Grêmio precisava de reforços. Neste ano... O Quinteiros está conseguindo fazer isso sem reforços. Ele conseguiu fazer o Grêmio convencer em 2 partidas, sem reforços. O Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho, só para fechar, Pedro, perdão. Aí alguém vai dizer, mas o Grêmio foi campeão gaúcho. Gente, mas dos 7 títulos que o Grêmio tem, o do ano passado foi aquele que o Inter mais contribuiu para o Grêmio ser campeão. Né? Porque o Inter se atrapalhou com o Juventude, não tem nada a ver com isso, o Grêmio foi campeão sem ter vencido o Grenal. Quer dizer, foi um cenário mais atípico. Mas o Grêmio começou o Campeonato Gaúcho do ano passado sofrendo, gente. Pela 20ª vez eu vou perguntar para Simon Bianchini quem é o jogador que o Grêmio vai vender, quanto vai render, etc e tal. A audiência deve estar lá, não. Ô Pedro, primeiro... Não. Agora tu dá o nome do cara. Primeiro que o Grêmio recebeu uma sondagem há 2 semanas do Krasnodar para saber valores para liberar o Natan Fernandes. E o Grêmio respondeu: para liberar o Natan Fernandes, aproximadamente 8 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. Krasnodar, por Vaguinha recuperar, é aquele mesmo clube que tentou o Wesley, atacante do Inter, em dezembro. Assinou com uma proposta de 10 milhões com mais bonificação que poderia elevar esse dinheiro para 12 milhões. E o Grêmio fez essa pedida
o Krasnodar se reuniu e veio na semana passada, disse para intermediários, 3 milhões e meio, não mandou um papel oficial porque sinalizou com 3 milhões e meio de euros. Isso, uma diferença bem grande. O Grêmio de prontidão. Não vou nem discutir aqui dentro, a gente quer bem mais por isso. O Krasnodar reavaliou e assinou com uma oferta mais robusta. 5 milhões de euros mais 3 milhões e meio em bonificações. Chegou no número do Grêmio. Não, ainda está distante. Tu vê como é que é a negociação, né? Por 75%. Ofereceram 3, aí em seguidinho, agora 5,5. Por 75%. E mais 3 milhões e meio de prêmio. E por 75%. Ainda dentro dos direitos econômicos não atinge aquilo que o Grêmio quer vender. E o Grêmio agora disse, agora eu vou debater aqui dentro. Porque, primeiro, o Grêmio precisa pagar algumas dívidas, precisa montar elenco, tem algumas dificuldades. Até hoje eu falava com um grande empresário do futebol brasileiro que me disse o seguinte: o Grêmio está tentando jogadores livres, sem pagar pela transferência, e não consegue esses jogadores porque é muito difícil em janeiro conseguir jogadores assim. Então o Grêmio vai debater internamente, vai debater 5 mais 3,5 de bônus. Isso, se vai fazer uma contraproposta pedindo um pouco mais ou se vai recusar. Se o Grêmio fizer contraproposta, se eu sou dirigente ou quem vai falar nessa reunião, eu diria, faz contraproposta, mas se não der, topa essa. Aí que tá. O Natan Fernandes, o Grêmio tem uma avaliação que se ele realmente jogar, porque o Quinteiros ligou ali entre o dia 6 e dia 8 pro Natan Fernandes e disse o seguinte: eu quero que você volte e aqui você vai jogar como ponta, na posição que você gosta. Foi basicamente esse o teor da conversa. E o Natan está a serviço da seleção brasileira, no Sul-Americano Sub-20. Que ontem ganhou de 2-1 da Bolívia. Tem sido utilizado não como titular, mas como reserva, entrando no segundo tempo. A gente acabou não falando, né? Nós temos que falar. Um jogador que pode, no Grêmio e na seleção, buscar uma valorização. E por isso o Grêmio acredita que o valor de mercado dele pode subir nos próximos meses para a próxima janela. Então há um debate interno: se vale a pena vender agora por um valor mais baixo e ter dinheiro para fluxo de caixa, ou daqui a pouco ele está apostando na valorização. O dinheiro que puder pegar. Pedro, o problema é o que o Brasil vai fazer nesse Existe uma máxima essa relação que a gente tem com o futebol. Não precisa mais jogar, Pedro. Não precisa mais jogar futebol. Não vamos dizer aqui que o Gabriel Carvalho, que saiu por 16 milhões de dólares há uns dias atrás, jogou futebol, jogou algumas partidas. Está na seleção sub-20 também. Acabou lesionando, tal, que é outra questão. O Natan Fernandes tem meia dúzia de partidas também, jogou na base muitas vezes, tem um bom cartaz na seleção de base, mas também não jogou. No profissional poucas vezes, mas na base vezes. Tem uma... Não, tem cartaz. O que acontece hoje? Não precisa mais jogar. Tu precisa ter um carimbo de seleção brasileira, uma ou outra partida, e tu não precisa jogar. Isso mudou em relação ao passado. E aí a gente até pode pegar o que o Brasil fez na sexta-feira contra a Argentina, quando tomou 6-0 do time da Argentina no Sul-Americano Sub-20. 3 gols em 11 minutos. Nós precisamos entender o que está acontecendo no futebol brasileiro, tá? Precisamos entender. Aquela história do país do futebol. Eu vi uma entrevista de um menino do São Paulo depois do jogo. Pode ser Roncato, não é? Pode. Roncato, né? É um volante com um nome parecido. Se não São Paulo ou do Corinthians? O do Corinthians, mas é um nome assim. E aí ele fala, porque nós somos do país do futebol. Não. Nós fomos o país do futebol. Nós não somos o país do futebol. O país do futebol hoje está longe de ser o Brasil. O Brasil perdeu a matéria-prima básica. Moscardo, não? Moscardo. É do Corinthians. É do Corinthians. Que eu acho que tá no PSG. Ele foi vendido pro PSG, para uma Babilônia de dinheiro, com 18 anos, e foi emprestado depois. Então, o que está acontecendo aqui, e a gente vive ainda da imagem dos super jogadores que o Brasil já teve, o que a gente está vivendo aqui é esse modelo. Eles são jovens, eles são bons.